Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Moretti. No canal são tratados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Luiz Augusto Pereira e hoje trago para vocês esse vídeo referente a metodologias para a determinação de áreas geográficas. Metodologias simples e sofisticadas para quantificar a área de propriedades ou bacias hidrográficas. A determinação de metodologias para quantificar áreas é fundamental para planejamentos de agricultura, engenharia, loteamentos, limites de preservação ambiental, levantamentos cadastrais, entre outros. Determinação da área de uma propriedade ou bacia hidrográfica. Para determinar a área, pode ser através de medição feita no terreno de forma direta, calculando analiticamente, ou utilizando grandezas gráficas medidas nas plantas topográficas, devidamente transformadas em valores naturais com a aplicação da correspondente escala do desenho. Métodos para quantificar as áreas das propriedades ou bacias hidrográficas. Curvas de nível. São representações do relevo produzidas através da utilização de linhas imaginárias chamadas de linhas altimétricas na superfície e linhas baltimétricas quando abaixo do nível do mar. Quanto mais afastadas as curvas de nível, menor é a declividade, isto é, menos íngreme é o terreno. Ao contrário, quanto mais próximas as curvas, maior é a declividade. As curvas de níveis são bastante úteis para representar os desníveis na altitude de uma forma do relevo. Uso da curva de nível na agricultura. Na agricultura, as curvas de nível desempenham um importante papel. Para as técnicas de plantio, o conceito é aplicado para que se compreenda a elevação do terreno, controlar a velocidade das águas pluviais, o que ajuda a minimizar a perda de minerais, projetos de irrigação, sintetização de área, terraceamento, delimitação de bacias hidrográficas. Método gráfico. Pode ser decomposição de figura geométrica ou método das quadrículas. Aqui temos exemplos da cálculo de área por métodos gráficos quadriculado e figuras geométricas equivalentes. Métodos analíticos. Foram os principais métodos desenvolvidos para o cálculo de área de poligonais. São baseados em fórmulas matemáticas limitantes da figura. Coordenadas. Nesse método, a área é avaliada utilizando fórmulas matemáticas que permitem, a partir de coordenadas dos pontos, definir a figura. O método digital, normalmente nos softwares CAD e nos sistemas de informações geográficas. Atualmente, é uma forma bastante prática para o cálculo de áreas, é o programa gráfico do tipo CAD. Aqui temos um exemplo de um polígono a partir das coordenadas e um CAD 2D e 3D. Método analítico. Pode ser realizado através do método de Gauss, método de Bezout, método de Poncelet ou método de Simpson. O método de Gauss. São áreas delimitadas por polígonos regulares, triângulos, retângulos, trapézios. Baseia-se na soma e substrato da área de trapézios formados pelos vértices e projeções sobre os eixos. Um dos tipos de equação que utiliza a propriedade distributiva. Aqui temos a fórmula utilizada no método de Gauss para quantificar áreas de propriedades ou para quantificar as bacias hidrográficas. Exemplo utilizando a base dos trapézios do eixo E. Aqui temos um exemplo de como utilizar os trapézios para calcular a área. E aqui temos o desmembramento colocando na equação para quantificar. Método de Bezout. São áreas que se delimitam por polígonos irregulares. Esse método interpreta a curva como uma série de trapézios de altura d para n qualquer, seja par ou ímpar. Aqui temos a fórmula que é utilizada para o cálculo, com um exemplo aqui para calcular a área das propriedades ou das bacias hidrográficas. Método de Poncelet. Aqui temos ela pode ser utilizada para calcular a curva de uma série de trapézios de altura 2D para um n par. Aqui temos a fórmula que é utilizada no método de Poncelet e para quantificar, né? Método de Simpson. Áreas que se delimitam por polígonos irregulares. Curva com uma série de trechos de parábola de base 2D. O cálculo é de uma área por interpretação para um n par. Aqui temos um exemplo, a fórmula utilizada
do método simples para quantificar áreas. O método mecânico utiliza um equipamento denominado de planímetro, que consiste em dois braços articulados com um ponto fixo denominado de polo, o qual deve-se percorrer o perímetro do polígono que se deseja calcular a área. Os planímetros são instrumentos usados para a medição de áreas principalmente irregulares, representados, por exemplo, em um mapa fotográfico, área vertical. Os tipos de planímetros são eletrônicos, mecânicos ou de pontos. Aqui temos nessa slide o que consiste cada planímetro: o eletrônico, o mecânico e o planímetro de pontos. E aqui temos o exemplo de um planímetro. E aqui como se utiliza o planímetro. Aqui temos outro exemplo da medição de uma área com um planímetro de pontos. Aqui pode ver os valores calculados e como se chega ao cálculo de área. Aqui temos a referência bibliográfica e obrigado por assistir o vídeo.